Opa, aqui é o Christian e este é o primeiro workshop da Semana da Inovação em Vendas Telecom. E antes de nós iniciarmos esse workshop, eu gostaria de dar dois lembretes para você. Primeiro é de que esse workshop ele é gratuito e ele vai permanecer por essa semana, do dia 12 até o dia 16, então você pode ver quantas vezes você quiser, você pode parar, você pode rever ele, anotar, fazer as suas anotações, ele vai estar disponível para você. Realmente eu tenho certeza que você vai ter acesso a um conteúdo de extremo valor, de muita qualidade, que vai ajudá-lo a desenvolver o seu lado profissional sem dúvida nenhuma. E o segundo lembrete que eu gostaria de deixar aqui para você é que se você ainda não me conhece, para o vídeo agora e vê o vídeo de apresentação, onde eu dou as boas-vindas à Semana da Inovação em Vendas Telecom. Isso é importante para que você possa entender a estrutura do curso, por que ele foi feito dessa forma e também me conhecer um pouco mais, saber quais são os objetivos desse curso. Afinal, nós vamos falar sobre três áreas muito importantes do processo de vendas, que é o marketing. Nós vamos ver sobre a gestão, modelo de negócios e também a parte de vendas, as técnicas, as melhores técnicas de venda ou a melhor técnica de venda para o segmento que nós atuamos. Então, se você ainda não viu esse vídeo de apresentação, eu peço que você pare agora, veja esse vídeo primeiro e depois retorne para nós darmos então início ao primeiro workshop, onde nós vamos falar sobre o marketing, tá bom? Então, se você ainda não viu, pode ir lá que eu lhe espero aqui. Muito bem, então agora nós vamos dar início ao primeiro workshop. E é um tema que eu acredito que vai ser bem polêmico, né? Onde nós vamos falar sobre o marketing. Mas eu estou aqui para representar a força de vendas. Eu estou aqui para tentar colocar para você que trabalha, possivelmente você que trabalha no segmento ou no departamento de marketing de telecom, isso chamou bastante atenção, né? E eu gostaria de deixar bem claro isso para você. É como se fosse a mensagem que nós vendedores gostaríamos de transmitir para a equipe de marketing sobre as dificuldades que nós estamos encontrando e também por que essas dificuldades estão ocorrendo. Eu tenho certeza que isso vai mudar e vai criar uma revolução na forma de comunicação do marketing das empresas de telecomunicação. Então a frase, o alerta que eu gostaria de trazer aqui representando a equipe de vendas é que o marketing telecom atual está jogando contra o seu próprio time e fazendo vários gols contra. Realmente essa é a realidade. E antes de nós falarmos sobre o que está causando isso, qual que é a falha que está ocorrendo e também como solucionar isso, então isso é um lado positivo, né? Porque quando nós trazemos um problema, se nós já fazemos a análise ou já tivemos a oportunidade de pensar nisso e vir com uma possível solução, isso facilita o trabalho de todo mundo. Eu queria lembrar para vocês que nós somos um time. Marketing e vendas trabalham junto para que o gol possa ser feito. Então vamos usar uma analogia aqui, que o marketing é como se fosse a equipe que arma o jogo para o vendedor lá na frente do gol finalizar e conseguir fazer o gol. Então vamos trabalhar juntos, esse é o objetivo e é esse que vai permear toda a semana, né? Independente da função que nós abordarmos aqui. Então, esse é o alerta, né? Agora, qual que é o erro que está ocorrendo? Bem, as estratégias promocionais que hoje estão sendo desenvolvidas pela equipe de marketing estão causando um problema grave para as equipes de venda. E esse problema está impedindo que o vendedor, na hora da venda, na hora que ele está cara a cara com o cliente, consiga converter o cliente e torná-lo realmente um cliente que venha para a empresa. Esse erro, esse problema, ele está ocorrendo com as equipes de venda. Então isso está ocorrendo porque o cliente está sendo condicionado por essas estratégias a adquirir produtos com um valor mínimo, um valor baixo. Isso tem dificultado muito os vendedores que atuam no dia a dia ali com o cliente na hora que ele vai comprar. E antes de nós vermos a causa, vamos fazer uma análise, por exemplo, do processo de venda, né? Então, você nunca ouviu equipes reclamarem, por exemplo, você que é empresário, talvez esteja vendo isso também, a seguinte frase: o cliente chega no vendedor
e o vendedor reclama que o cliente só diz o seguinte: eu quero aquela super internet por R$ 39,90, ou vamos fazer uma suposição, né, R$ 49,90, ou seja, um valor promocional do produto de internet por um valor bem baixo. Sem dúvida nenhuma, isso é o que um vendedor mais ouve durante o dia a dia. E nós vamos analisar então esse potencial cliente. Primeiro, a gente está identificando que esse cliente ele vem com foco num produto, que seria a internet rápida. Essa é a primeira coisa que nós analisamos. Segundo, ele captou a informação de que há essa super internet com um valor baixo. Então ele está lembrando, ele gostou dessa informação e ele está focando numa super internet com valor baixo. Esse é o foco dele. Quando o vendedor ele está frente a frente com esse cliente e ele tenta explicar que esse valor ele é específico de um pacote, ele é um valor promocional, isso tem gerado para o cliente no momento da venda problemas muito grandes e para o vendedor também. Então nós vamos analisar isso também. E outra coisa que é interessante é que se o vendedor ele tenta sondar o cliente nesse momento para ver se ele tem a possibilidade de apresentar esse pacote, ele está cometendo um suicídio na hora da venda. Então a gente vai analisar o passo a passo de por que eu posso afirmar isso, por que isso realmente está acontecendo. Bem, então vamos tentar entender por que o cliente está chegando no vendedor e pedindo aquela super internet por um valor promocional bem baixo. Isso é interessante porque quando a gente faz essa análise, a gente consegue entender como que o cliente está se sentindo, qual que é a reação do cliente quando o vendedor tenta explicar que aquilo ali ele é um preço promocional. E ainda mais, que além de ser um preço promocional, ele está dentro de um pacote que tem outros serviços agregados. Então quando o vendedor fala isso, e ele mostra o valor desse pacote, o valor final, que chega a ser 6, 7 vezes mais caro do que o valor que ele tem na mente dele, que é aquele R$ 39,90, R$ 49,90, isso tem criado um problema muito grande. Primeiro, porque o cliente ele está se sentindo como uma pessoa enganada. Então, se você contatar equipes de vendedores, eu tenho certeza que os vendedores vão falar isso, a primeira coisa que a pessoa demonstra quando ela tem essa informação, ela se sente uma pessoa enganada. E alguns até falam, né, sobre achar que aquilo ali é uma propaganda enganosa, embora a gente saiba que tudo está especificado, as equipes de marketing têm esse cuidado, né, de informar que aquilo ali faz parte de um pacote. Mas a realidade é que a grande maioria dos clientes não observa isso. E quando ele vem com aquela expectativa de compra e durante o processo de compra o vendedor diz que aquele valor não é um valor real, que é um valor específico de um pacote que é 6, 7 vezes mais caro, isso tem gerado um problema muito grande, frustrado o cliente. Ele se sente enganado, muitas vezes ele fala sobre propaganda enganosa e isso realmente tem prejudicado muito o processo de venda do vendedor. Por quê? Porque quando o vendedor ele tenta explicar o pacote e colocar de repente aquele pacote que é um pacote de um valor agregado, com um valor um pouco maior, aí vem outro problema. O cliente acha que o vendedor está tentando empurrar um produto com outros serviços. E isso é muito comum também. O cliente ele assim, para o vendedor ele diz assim, vocês estão querendo forçar a venda de um conjunto de produtos e isso é venda casada. Realmente isso acontece por causa desse problema que ocorre daquele valor que a pessoa acha que vai pagar por um produto e quando chega na frente do cliente o valor é muito maior. Então isso é importante, a gente vê o que passa na cabeça do cliente. E realmente ele pensa assim, essas empresas são tudo iguais, eles querem passar a perna na gente, a gente tem que abrir o olho. Então eu só estou transmitindo aqui, isso eu gostaria de frisar bastante, pessoal, o que é a realidade do mercado, o que nós estamos vendo. E se você acha que isso não é verdade, é só você dar uma olhada nas redes sociais, o que os clientes infelizmente têm falado sobre isso, né? Então é um problema que ele precisa receber atenção.
E é por isso que nós iniciamos a palestra ou o workshop utilizando o tema marketing, porque eu sei que é um tema polêmico, vai gerar muita discussão no bom sentido, né? Porque isso é uma coisa que realmente ocorre. E o vendedor que está lá na frente, na hora H, com o cliente é que está se deparando com isso. Por isso que eu acho importante ter essa comunicação entre as áreas, o marketing e vendas, para que se possa trabalhar junto. Bem, talvez agora você esteja perguntando o que realmente está causando isso. E se você é da área de marketing, possivelmente você já tenha sacado o negócio. A gente está falando aqui de uma técnica que existe, que é muito utilizada pelo marketing, que é a técnica da ancoragem de preço. É uma estratégia de precificação que o marketing usa para divulgar ofertas promocionais dos seus produtos, né? Então quem é da área de marketing conhece. E nós não vamos entrar aqui em detalhes sobre como funciona a ancoragem de preços, mas isso é muito importante. Essa ancoragem ela está sendo mal direcionada. E por que eu falo isso? Porque essas estratégias estão fazendo com que o cliente seja condicionado a adquirir o produto com valor muito baixo e com valor promocional dentro de um pacote específico. E na cabeça do cliente, quando o vendedor tenta vender um produto single com valor diferente, isso não bate. Então ele acredita que está tendo algum problema nisso daí. Tanto que, como a gente já vê, ele tem reações diversas. Então esse problema realmente existe. A ancoragem está dificultando porque o vendedor ele não está preparado para como lidar com isso, como reverter essa situação. Embora nós vamos ver no decorrer da semana que existe uma forma de nós realmente convertermos esse processo de vendas e realmente conseguimos fazer com que o cliente, quando está no perfil correto, ele refaça essa análise e consiga adquirir um produto de um valor, um mix de produto com valor maior. Então, qual que seria a solução para isso? Que eu acredito que é o que todo mundo agora esteja perguntando, querendo saber. Nós identificamos que tem um problema, que o marketing está ancorando na cabeça do cliente o valor de um produto específico num valor muito baixo, que quando está no pacote single, que nós chamamos, que é só a internet, os valores estão muito diferentes, muito distintos. Isso tem causado problema para o cliente e problema para o vendedor que não está preparado para reverter, para converter essa venda. E a solução, nós vimos que, ou melhor, e a causa nós vimos que é a questão da técnica da ancoragem do produto, de precificação. E nós sabemos que isso ocorre porque o cliente, por exemplo, as pessoas, elas se baseiam em comparação de preços para precificar algo. E quando ela compara os valores que ela ouviu com o que o vendedor está passando, isso gera um problema. O vendedor não sabe lidar com isso e acaba perdendo, muitas vezes, a venda. Então, qual que é a solução disso? É você utilizar os princípios desse processo, dessa técnica da ancoragem. Então, realmente é necessário conhecer esse processo para você conseguir reverter a venda. E utilizar técnicas complementares. Então, para a gente entender, o vendedor ele tem que reconstruir o processo de marketing do produto durante o processo de venda. Essa é a verdade. E é por isso que a maioria dos vendedores não consegue fazer isso, porque os vendedores não têm esse conhecimento, não têm essa habilidade. E porque, por algum motivo, o vendedor ele nunca foi incentivado, de repente, a estudar um pouco, saber como é que funciona o marketing das empresas, para quando se deparar com essa situação, conseguir reverter ela. Agora, há outro detalhe. Esse processo de reconstrução do marketing do produto, ele precisa ser feito durante a janela de interesse do cliente, enquanto ele estiver interessado no produto. Então, o vendedor realmente ele tem que estar preparado para, na hora H, saber como lidar e reverter isso. A boa notícia é que existe hoje uma fórmula que consegue fazer esse processo, que é a fórmula da conversão de produto. É uma fórmula que foi desenvolvida com métodos específicos, que utiliza o princípio da ancoragem e mais 4 técnicas,
que são aplicadas de uma forma conjunta e sequencial para conseguir reverter esse processo de vendas. E assim, ele funciona como um antídoto, para você entender, né? Por exemplo, uma pessoa foi picada, o antídoto nada mais é do que o próprio veneno, né, de uma cobra, que é extraído, e com base naquilo ali consegue-se produzir o antídoto, aplicando algumas técnicas, conhecimentos e habilidades. E a fórmula da conversão de produto basicamente é isso também. Funciona como um antídoto para esse marketing mal direcionado com a técnica da ancoragem, que consegue converter o processo de vendas e o cliente acaba adquirindo o produto. Agora, isso tem que ser feito durante a janela de vendas, a janela de interesse do cliente, no caso. Nesse momento que o vendedor ele precisa conhecer essas técnicas. Bem, sem dúvida nenhuma você deve estar com a cabeça cheia de coisas agora, principalmente se você é vendedor e você nunca se deparou com esse termo, técnica de ancoragem. Agora, como que isso foi comprovado? Eu gostaria de contar aqui para vocês a minha história, como que eu cheguei nesse resultado, como que eu identifiquei que esse é o real problema, e isso eu posso lhe afirmar com certeza, porque durante anos eu estive cara a cara com o cliente e eu pude comprovar isso. Isso foi estudado, isso foi mapeado e nós vamos ver todo esse processo com base na minha história que eu quero contar para você agora. Bem, a minha história ela começou em 2013, em março de 2013 foi quando eu comecei a trabalhar no segmento de telecom. Comecei a vender, na época era TV, internet, telefone. Eu não tinha domínio nenhum, não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Não era muito adepto à venda também, não era o meu objetivo principal. Não digo que eu gostasse sim de trabalhar com vendas. Mas enfim, é o trabalho que na época eu consegui fazer para cobrir as minhas contas, pagar minhas contas. Eu me lembro até hoje, assim, meu primeiro dia de trabalho, nós fizemos uma ação de barraca no bairro Cachoeira, em Florianópolis. Era um dia bem quente, assim. Me lembro a primeira rua que nós trabalhamos. E eu trabalhei com o meu chefe, o Pedro. Ele começou a me treinar. Eu ainda não tinha feito nem o treinamento, né, para conhecer as tabelas. Então, assim, foi bem de improviso, bem coisa rápida mesmo. Me lembro até a primeira casa, a primeira pessoa que nós conversamos. E eu comecei a trabalhar, comecei a ir, peguei o material, minha mochila e fui para a rua, bater de casa em casa, trabalhar no porta a porta, no que eu chamo de D2D, que é o termo em inglês, né, door to door, é o termo que eu utilizo, né. E eu me lembro que eu fiquei quase maluco, era muita informação, as tabelas, muitos valores, muitas combinações, realmente não foi nada fácil assim para mim nos primeiros dias. Mas enfim, eu comecei a trabalhar e trabalhando no porta a porta, eu me deparei com o primeiro problema, né? Já no primeiro dia eu me deparei com o primeiro problema, que é o problema comum de todo vendedor, que era a seguinte pergunta: qual o pacote mais barato? As pessoas perguntavam, os clientes, né, que a gente abordava, qual o pacote mais barato? E também a seguinte afirmação: eu quero somente internet. Gente, isso é muito ruim para um vendedor quando ele ouve essas duas frases, uma pergunta e essa afirmação: eu quero somente internet. Então, isso realmente é o dia a dia de um vendedor, ele se depara muito com essas duas perguntas, né? A pessoa quer saber qual que é o pacote mais barato, isso a gente entende porque hoje todo mundo procura serviços mais baratos, as pessoas se baseiam nas coisas mais baratas, né? Querem sempre economizar. E o fato de internet, porque todo mundo quer internet, hoje é o carro-chefe, né? Ninguém vive sem internet. Bem, eu vou colocar uma métrica aqui, que é uma métrica questionável, mas é uma base que a gente tem, de que a cada 10 pessoas, 8 pedem somente internet. Pedem esses perfis, querem o pacote mais barato e sempre internet. Então 80% das pessoas querem isso. Só que era um problema, né? Isso, para um vendedor, vender somente esse mix de produtos, somente internet, o pacote mais barato não é rentável. Então
o vendedor ele quer que o cliente conheça outros produtos e que tenha um mix de produto melhor, até porque às vezes o cliente já tem produto de outro operador, enfim, todo vendedor trabalha dessa forma. Então eu precisava melhorar o meu mix de produto. Eu realmente precisava isso, eu estava numa situação muito ruim e eu precisava trabalhar de forma rentável, não era simplesmente o meu salário fixo, eu precisava vender bem. E isso me fez colocar um foco, que era aprender muito sobre o produto e também sobre técnicas de venda, específico para o produto que eu vendia, né? Eu comecei a estudar muito, internet, conversar com as pessoas, com os profissionais, observar, eu sou muito observador, e eu comecei o que eu conseguia assim, coletar de informações para conseguir vender melhor, vender mais, eu foquei nisso. E qual foi o resultado? Foi um resultado muito positivo. Eu aumentei meu mix de vendas de produtos. Na época eu comecei a vender os pacotes com TV, internet, telefone fixo. Conseguia também colocar alguns agregados, né? A pessoa começava a ter interesse por alguns agregados, como outros pacotes, né, que são agregados junto com o pacote principal. Mas só que tinha um problema, eu trabalhava muito, então realmente eu tinha que correr muito até encontrar o cliente com o perfil certo para conseguir vender um pacote melhor, um mix de produto melhor e ganhar um pouco mais. Então, e esse eu tenho certeza que é o foco de todo vendedor, né? Todo mundo que trabalha com vendas. Mas eu me deparei muito em seguida, né? Então logo que eu comecei a ter uma venda melhor, mas trabalhava muito, né? Um mix de produto melhor, eu me deparei com um segundo problema, que foi a questão do celular. Então quando lançaram esse produto que foi agregado, esse serviço que foi agregado, gente, foi muito difícil. Porque já era difícil você vender para quem só queria internet outros produtos, né? Um pacote, por exemplo, que hoje se conhece como pacote de combo, enfim, ter outros serviços junto. Era muito difícil. E para piorar, tinha mais um produto, né? Então, embora tivesse esse primeiro esse produto, né, esse problema, continuava as duas questões, né, que era o problema, dor de cabeça de todo vendedor. Então o cliente ele queria o pacote mais barato e ele queria somente internet. Então dificultou realmente as coisas, porque em vez de 3 produtos agora eram 4 produtos. E o valor, logicamente, ele era um pouco maior, né? Então realmente dificultou a venda. A métrica continuava a mesma, a cada 10 pessoas, 8 queria somente internet. Só que quando surgiu esse produto novo para se vender, né, como pacote agregado, houve uma oportunidade. Então, e essa oportunidade estava relacionada à comissão. A comissão era 3 vezes maior do que a comissão dos mix de produtos, que era um mix com valor bom que eu conseguia vender. Então isso me deixou louco, porque poxa, era o que eu realmente precisava, né? Uma comissão melhor, uma rentabilidade melhor de vendas, para mim conseguir trabalhar menos. E quando eu identifiquei a oportunidade de ganhar 3 vezes mais com uma venda, e isso fazia com que, por exemplo, se eu vendesse 30 vendas, né, no mês, uma por dia, com um produto que fosse 3 vezes mais, eu trabalharia menos e ganharia praticamente a mesma coisa. Então a matemática que eu fiz é essa. Bom, hoje eu faço 30 vendas e ganho X. Se eu ganhei 3 vezes mais por venda, eu posso fazer 10 vendas e eu vou ganhar o mesmo valor que eu ganharia com as 30. Essa foi a conta básica que eu comecei a fazer. E se eu conseguir desenvolver um excelente trabalho, essas 30 vendas que eu faço vão ser com um produto melhor, então vão ser 3x. Né? Então eu vou triplicar o meu rendimento. E isso fez com que essa oportunidade de ganhar melhor, que era o que eu realmente precisava, me fez colocar novamente um foco no meu trabalho. Então eu passei novamente a pesquisar mais sobre o produto, era um produto novo, pesquisar sobre as técnicas que eu poderia aplicar para conseguir vender,
que era um valor maior, né, do que a gente estava acostumado. Então, direcionei, realmente eu botei um foco para estudar. Eu fiz cursos, procurei muito na internet técnicas para conseguir me especializar. Então esse foi o meu foco, eu queria ser um especialista, eu queria dominar o negócio e eu resolvi ser um vendedor de verdade. Esse foi o meu foco quando entrou o quarto produto, que surgiu o segundo problema, né, que era um produto mais difícil de vender no porta a porta. Bem, e qual que foi o resultado? Então, na primeira vez que eu fiz, né, que eu não conseguia vender e fiz esse processo de estudo, foco no conhecer o produto, conhecer as técnicas, eu tive um resultado positivo, embora eu trabalhasse muito. E agora, com esse estudo também, com o quarto produto, foquei ainda mais, então fui buscar o que tinha de técnicas para conseguir realmente fazer um trabalho que fosse rentável e atender a minha necessidade. Então, só que o resultado dessa vez não funcionou. Então, não mudou nada. O cliente continuava querendo somente internet, pacotes baratos e a tabela de produtos, na verdade, tinha um valor agregado maior, afinal tinha 4 serviços para oferecer. Então foi aí que gerou o terceiro problema para mim. Eu tinha uma oportunidade de comissão 3 vezes maior. Isso seria igual a trabalhar menos para mim. Vou fazer uma analogia aqui com termos de matemática. Só que as técnicas que existiam eram totalmente ineficientes. Então eu acabava continuando com técnicas ineficientes e isso resultava em muito trabalho e também muita frustração. Imagina você ter um produto que te dê uma rentabilidade, uma possibilidade de ganho muito melhor, 3 vezes mais, e você não conseguir desenvolver aquilo ali. Eu me sentia muito frustrado. E embora eu pesquisasse muito, eu realmente tentasse desenvolver novas estratégias, o negócio não fluía. Então, como o negócio não andava e eu não tinha outra saída, eu novamente voltei para o foco, né? Eu tinha que estudar o produto, eu tinha que estudar novas técnicas, e como as técnicas não funcionavam, eu entendi que eu precisava buscar outras técnicas para conseguir vender aquele produto, como eu tinha feito com o produto anterior. E eu não sei se você sabe qual que é o próximo nível de um especialista, de um expert num assunto. Bem, eu passei para o próximo nível, que eu passei a ser um teimoso no assunto. Eu tinha que encontrar alguma forma, eu tinha que ter uma forma de conseguir vender aquele produto. Afinal, era um produto de mercado, todo mundo consome celular também, é algo que está em alta, todo mundo precisava de internet em casa e no celular, então tinha que ter uma forma. E até uma brincadeira que eu gostaria de fazer aqui em relação ao alemão, tem um pouco de sangue alemão, né? E o alemão tem fama de ser teimoso, né? Então realmente eu puxei isso, né? Eu realmente fui teimoso e eu não aceitava de que aquilo não poderia ser vendido. Eu não tinha outra saída. Eu tinha de descobrir como vender aquele produto. Bem, aí como eu me tornei um teimoso, eu comecei a me concentrar realmente no processo de vendas. Eu comecei a mapear todo o processo de vendas, eu comecei a mapear as técnicas de venda, eu comecei a mapear o comportamento do cliente durante o processo de vendas. Olha só que interessante. E eu comecei a cruzar essas informações. Então, durante um período, eu comecei a estudar a fundo isso, né? Tanto a questão do processo de vendas, como a questão das técnicas disponíveis, como o comportamento do cliente. E eu comecei a cruzar, então, as etapas de venda, as técnicas de venda e também o comportamento do cliente. E comecei a estudar algo mais, algo novo, no caso. Eu comecei a estudar sobre comportamento humano e também estratégias de marketing, neuromarketing, comecei a estudar essas coisas também. E realmente isso fez com que eu entendesse, eu conseguisse compreender a dimensão do processo de vendas. Eu comecei a entender aquele primeiro problema
que eu me deparei lá atrás e que é o problema crônico, é um problema comum de todo vendedor. Eu entendi por que o cliente pede o pacote mais barato, eu entendi por que o cliente pede somente internet, e eu realmente pude observar que aquelas métricas de que a cada 10 clientes, 8 queria apenas internet, na verdade estavam erradas. A verdade é que no mercado, dos 10 clientes que a gente se depara, que tem interesse, apenas 25% tem o perfil somente de internet. Então isso é algo comprovado por números, né? E quando eu descobri isso, quando eu entendi isso, eu comecei a desenvolver, eu comecei a desenhar uma fórmula que conseguisse reverter todo esse processo. Então agora eu entendia o porquê do cliente agir daquela forma, eu conseguia entender quais eram as reais métricas, então eu tinha base, com base nos resultados, eu conseguia entender o perfil do cliente, e eu comecei a desenhar então esse processo, a estudar, realmente mapear tudo isso para desenvolver uma técnica específica de venda desses produtos. E qual foi a conclusão de todo esse processo? Bem, essa técnica ela consegue explorar o máximo de potencial de compra do cliente com base no perfil dele, e ao mesmo tempo consegue explorar o máximo de potencial de venda do vendedor com base na tabela. Ou seja, consegue identificar o melhor produto para o cliente de acordo com o perfil dele, e consegue fazer com que o vendedor consiga refazer, reconstruir todo o processo de marketing do produto para chegar nesse perfil. Esse é o passo a passo da venda. E qual que foi o resultado? Bem, conforme eu fiz a apresentação para vocês, né, das credenciais, então por isso que eu pedi também para você entender qual que era o objetivo do evento, né, dos workshops. Com base nas credenciais que eu falei sobre os indicadores, eu consegui atingir, com base na média, né, 3 vezes mais o volume de vendas do que a média dos vendedores. E novamente eu reforço, eu não sou o único, eu sei que tem profissionais vendedores aí que conseguem fazer até mais volume de vendas. Eu consegui fazer a mais de 70% das vendas com os 4 produtos. E quando eu falo os 4 produtos, eu falo um produto, um mix de produto altamente rentável. E não é aqueles 4 produtos mais baixos, são médio para alto mesmo, sabe? Com alta rentabilidade. Consegui zerar praticamente os cancelamentos, e para quem é empresário isso é muito importante, porque os cancelamentos podem trazer alguns prejuízos, né, na questão financeira. Então isso é um indicador que é importante controlar. Enfim, eu consegui ter resultados, eu consegui mapear todo o processo, e hoje eu consigo dizer detalhadamente os motivos, os passos que conduzem o cliente a esses resultados, e também o vendedor a esses resultados. Enfim, hoje eu posso dizer que eu sei como uma empresa precisa funcionar no segmento que nós atuamos, por exemplo, o D2D, o Telecom, né? Para que ela possa ser uma empresa rentável, lucrativa e estável. E é por isso que eu realmente afirmo isso. Eu trouxe esse alerta representando aí a equipe de vendedores, né, de que o marketing telecom atual ele está desenvolvendo uma estratégia de marketing que está jogando contra o próprio time de vendas e está fazendo vários gols contra. E nós vimos como? Nós vimos que quando o marketing usa a sua estratégia de ancoragem de valor de produto, né, da maneira como está utilizando, o marketing está ancorando na cabeça do cliente um valor tão baixo que os vendedores não sabem, não conhecem técnicas, não têm domínio. Isso não é culpa dos vendedores, porque a parte de vendas nunca foi treinada para conhecer como que é o processo de marketing, mas o mercado atual exige isso. Então, o profissional hoje de vendas ele precisa conhecer para estar preparado para lidar com isso. Ainda mais que não se sabe se as empresas vão mudar suas estratégias
utilizando outras estratégias que podem ter um efeito similar com o seu objetivo, né, que possam realmente cumprir o objetivo principal, que é ajudar o processo de vendas. E nós vimos também sobre a solução, que funciona como um antídoto para essa técnica da ancoragem, que é a fórmula da conversão de produto. Então, eu realmente gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias relacionadas a isso, né? Como atingir esses resultados. Isso é possível, pessoas comuns. E por que eu falo isso? Por que qualquer pessoa? Há um tempo atrás você tinha que ser o as da venda. Para você conseguir vender produtos bons, né? Você tinha que convencer, ter um poder de persuasão. E tem pessoas que têm isso de forma nata, né? Como crianças têm o dom da música, o dom de cantar. Mas quando você tem uma fórmula, você tem uma receita, qualquer pessoa que estude a receita, que comece a aplicar ela, consiga entender todo o processo, ela consegue o mesmo resultado, porque é uma receita, é um método. E realmente é isso que eu estou compartilhando, algumas dicas de como conseguir esses resultados. Eu tenho certeza que se você analisar de forma bem criteriosa, você vai entender tudo que eu falei hoje sobre o processo de marketing e a importância de conhecer o processo de marketing, mesmo que se você seja um vendedor. Afinal, marketing e vendas trabalham juntos, eles têm o mesmo objetivo. Um arma a jogada, o outro finaliza e faz o gol. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo nesse detalhe da fórmula de conversão de produtos, ao passar por isso, conseguir mapear todo esse processo, eu encontrei o quarto problema que nós nos deparamos, que antecede a questão das técnicas de venda que são ineficientes, as técnicas que existem hoje. E o quarto problema que eu identifiquei é o modelo de negócios que o D2D, o Telecom, utiliza hoje. Atualmente, ele é ineficiente. E se você realmente quer descobrir, né, mais sobre isso, sobre por que eu posso afirmar isso também, eu convido você para amanhã nós estarmos no workshop que vai iniciar. Nós vamos ter um workshop que vão ter uma sequência de vídeos que vai falar especificamente, exclusivamente sobre modelo de negócios. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você gostou desse vídeo, que trouxe novas informações, uma nova visão sobre o processo de vendas, incluindo marketing, tenho certeza que essa etapa que nós vamos iniciar amanhã vai chamar a sua atenção também. Então eu quero agradecer você, deixo aqui meu muito obrigado por você permanecer nesse workshop. Eu acredito que você deve ter tirado muito proveito sobre o que nós abordamos aqui, porque é um assunto novo, principalmente se você atua somente na parte de vendas. E eu acredito que até mesmo profissionais do marketing, do telecom, que utilizam essa técnica da ancoragem, que desenvolvem campanhas, ofertas promocionais. E eu resolvi trazer esse assunto, iniciar essa semana com esse assunto, porque eu acredito que isso não tenha sido muito observado, ou talvez não tenha ficado muito claro para os profissionais de marketing, que eu sei que são apaixonados pelo que fazem, se esforçam muito em desenvolver estratégias inteligentes, mas às vezes, como a gente está lá no final, cara a cara com o cliente, e falta um pouco essa comunicação entre marketing e vendas, eu acredito. Então, trazendo essa informação, talvez isso abra a mente, abra novas possibilidades para esses profissionais que são extremamente criativos, né? E quem sabe utilizar técnicas diferentes que possam realmente agregar para o vendedor e facilitar, né? Criar uma oportunidade de venda e de produtos com um mix maior, porque assim o cliente vai ficar mais satisfeito tendo todos os produtos, e as empresas também realmente vão atingir o seu objetivo. Afinal, nós vivemos num mundo capitalista que procura e preza isso, né? Então, realmente quero agradecer muito você por ficar aqui conosco. Amanhã nós teremos o workshop, que é o segundo workshop. Ele vai ter uma série, uma sequência de workshops, todos falando sobre modelo de negócios. Então, o workshop de amanhã é D2D Telecom. Os 4 pilares de um negócio D2D sempre rentável. Nós vamos iniciar uma série de vídeos que vai falar especificamente sobre o modelo de negócio. E mesmo que você seja vendedor,
Não perca, você vai entender muita coisa interessante sobre o seu processo de vendas, você vai se identificar com muita coisa interessante e eu tenho certeza que isso também vai fazer com que você consiga se encontrar como profissional. Isso é muito importante, isso reflete nos números de venda de cada um dos vendedores, das equipes de venda, isso é muito importante. Então não perca o workshop de amanhã. E se você gostou, né, desse assunto, se você realmente achou um conteúdo inovador ou ficou com alguma dúvida, aqui embaixo você pode comentar, você pode convidar, compartilhar com os seus amigos, né, se você gostou desse material, desse primeiro workshop, achou interessante, sobre o processo de marketing, por exemplo, se você é vendedor, né, conhecer essa técnica da ancoragem, talvez seja uma novidade. Compartilhe com seus amigos, né, outros profissionais que possam se beneficiar. Como nós falamos na apresentação, o objetivo é que o máximo possível de profissionais possam ter acesso a essa informação, porque isso vai agregar muito no lado profissional, né? Isso vai qualificar os profissionais que atuam no segmento, sejam vendedores, líderes de venda, empresários, gestores e quem sabe até mesmo a parte de direção de grandes empresas, né? Então comente o que você achou, coloque suas dúvidas, né, aqui embaixo, porque isso é muito importante, porque no sábado nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, né, ou perguntas respondidas, né, e eu vou falar sobre as dúvidas que foram surgindo durante a semana, durante os workshops. Bem, eu queria realmente agradecer você, sem dúvida nenhuma, eu acredito que tenha sido de grande valor nós tirarmos tempo para conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto, que é um assunto que eu acredito que vai fazer com que as equipes de marketing repensem algumas das suas estratégias. E isso vai mudar todo o mercado, porque os efeitos que elas estão desenvolvendo são efeitos reais, e eu acredito que não era de conhecimento total, pleno das equipes de marketing. Então eu tenho certeza que esses profissionais aí vão procurar desenvolver estratégias que complementem, que possam ajudar os vendedores nesse processo de finalização para que o gol ocorra, né, e a venda realmente aconteça. Bem, então vamos ficando por aqui. Meu nome é Christian Luiz, esta é a Semana da Inovação em Vendas Telecom e eu estou novamente convidando você para participar dessa iniciativa que visa desenvolver a nova elite de vendas do Telecom. E se você estiver preparado para amanhã abordar o assunto modelo de negócios, amanhã vem comigo.